Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001. Organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. Título 1º. Da Organização Sistêmica. Capítulo único. Das disposições preliminares. Art. 1º serão organizadas sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal. Título 2º. Do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. Capítulo 1º. Das finalidades. Art. 2º Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade: Inciso 1º. Formular o Planejamento Estratégico Nacional. Inciso 2º. Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social. Inciso 3º. Formular o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Inciso 4º. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. Inciso 5º. Promover a articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal. Capítulo 2º. Da Organização e das Competências. Art. 3º Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Art. 4º integram um sistema de planejamento e de orçamento federal. Inciso 1º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central. Inciso 2º. Órgãos setoriais. Inciso 3º. Órgãos específicos. Parágrafo 1º. Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios, da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento. Parágrafo 3º. Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Parágrafo 4º. As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial. Parágrafo 5º. O órgão setorial da Casa Civil da Presidência da República tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República, ressalvados outros determinados em legislação específica. Art. 5º. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema. Art. 6º. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da administração pública federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos. Seção 1ª. Do Planejamento Federal. Art. 7º. Compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento. Inciso 1º. Elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2º. Coordenar a elaboração dos projetos de lei do Plano Plurianual e o item, metas e prioridades da administração pública federal, integrantes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os poderes, órgãos e entidades integrantes da administração pública federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis. Inciso 3º. Acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos 1º e 2º deste artigo, bem como avaliá-los, quanto à eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do governo. Inciso 4º. Assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da administração pública federal mantenham rotinas de acompanhamento e avaliação da sua programação.
Inciso 5º. Manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no âmbito nacional e internacional. Inciso 6º. Identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e institucional à sua implementação. Inciso 7º. Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises de políticas públicas. Inciso 8º. Estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas estatais. Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso 8º, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Seção 2ª. Do Orçamento Federal. Art. 8º. Compete às unidades responsáveis pelas atividades de orçamento. Inciso 1º. Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Inciso 2º. Estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os com o Plano Plurianual. Inciso 3º. Realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal. Inciso 4º. Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos. Inciso 5º. Estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle. Inciso 6º. Propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo. Título 3º. Do Sistema de Administração Financeira Federal. Capítulo 1º. Das finalidades. Art. 9. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio financeiro do governo federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. Capítulo 2º. Da Organização e das Competências. Art. 10. O Sistema de Administração Financeira Federal compreende as atividades de programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Art. 11. Integram o Sistema de Administração Financeira Federal. Inciso 1º. A Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central. Inciso 2º. Órgãos setoriais. Parágrafo 1º. Os órgãos setoriais são as unidades de programação financeira dos Ministérios, da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Administração Financeira Federal. Inciso 1º. Zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional. Inciso 2º. Administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional. Inciso 3º. Elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional, gerenciar a conta única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública. Inciso 4º. Gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional. Inciso 5º. Controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional. Inciso 6º. Administrar as operações de crédito sob a responsabilidade do Tesouro Nacional. Inciso 7º. Manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais. Inciso 8º. Editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública. Inciso 9º.
Promover a integração com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de administração e programação financeira. Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União. Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da carreira Finanças e Controle que não estejam em exercício nas áreas de controle interno no Ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada. Título 4. Do Sistema de Contabilidade Federal. Capítulo 1. Das finalidades. Art. 14. O Sistema de Contabilidade Federal visa evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União. Art. 15. O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar. Inciso 1. As operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União. Inciso 2. Os recursos dos orçamentos vigentes, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada, a despesa empenhada, liquidada e paga a conta desses recursos e as respectivas disponibilidades. Inciso 3. Perante a Fazenda Pública, a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Inciso 4. A situação patrimonial do ente público e suas variações. Inciso 5. Os custos dos programas e das unidades da administração pública federal. Inciso 6. A aplicação dos recursos da União, por unidade da federação beneficiada. Inciso 7. A renúncia de receitas de órgãos e entidades federais. Parágrafo único. As operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão, também, objeto de registro, individualização e controle contábil. Capítulo 2. Da organização e das competências. Art. 16. O Sistema de Contabilidade Federal compreende as atividades de registro, de tratamento e de controle das operações relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis. Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal. Inciso 1. A Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central. Inciso 2. Órgãos setoriais. Parágrafo 1. Os órgãos setoriais são as unidades de gestão interna dos Ministérios e da Advocacia Geral da União. Parágrafo 2. O órgão de controle interno da Casa Civil exercerá também as atividades de órgão setorial contábil de todos os órgãos integrantes da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica. Parágrafo 3. Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Art. 18. Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade Federal. Inciso 1. Manter e aprimorar o Plano de Contas Único da União. Inciso 2. Estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração pública federal. Inciso 3. Com base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou unidade do sistema de controle interno. Inciso 4. Instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam realizar a contabilização dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União e gerar informações gerenciais necessárias à tomada de decisão e à supervisão ministerial. Inciso 5. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. Inciso 6. Elaborar os balanços gerais da União. Inciso 7. Consolidar os balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
com vistas à elaboração do balanço do setor público nacional. Inciso 8º. Promover a integração com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de contabilidade. Título 5º. Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Capítulo 1º. Das finalidades. Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Art. 20. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades. Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2º. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração pública federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Capítulo 2º. Da organização e das competências. Art. 21. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização. Art. 22. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 1º. A Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central. Inciso 2º. Órgãos setoriais. Inciso 3º. Revogado. Parágrafo 1º. A área de atuação do órgão central do sistema abrange todos os órgãos do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles indicados no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Os órgãos setoriais são aqueles de controle interno que integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Advocacia Geral da União e da Casa Civil. Parágrafo 3º. O órgão de controle interno da Casa Civil tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica. Parágrafo 4º. Os órgãos central e setoriais podem subdividir-se em unidades setoriais e regionais, como segmentos funcionais e espaciais, respectivamente. Parágrafo 5º. Os órgãos setoriais sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão a cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Art. 23. Fica instituída a Comissão de Coordenação de Controle Interno, órgão colegiado de coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com o objetivo de promover a integração e homogeneizar entendimentos dos respectivos órgãos e unidades. Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual. Inciso 2º. Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos da União, quanto ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento. Inciso 3º. Avaliar a execução dos orçamentos da União. Inciso 4º. Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União. Inciso 5º. Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União. Inciso 6º. Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. Inciso 7º. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis. Inciso 8º. Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário,
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais. Inciso 9. Avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal. Inciso 10º. Elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 84, inciso 24º, da Constituição Federal. Inciso 11º. Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da União. Título 6º. Das disposições gerais e transitórias. Art. 25. Observadas as disposições contidas no artigo 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes dos órgãos e das unidades dos sistemas referidos no artigo 1º exercerem. Inciso 1º. Atividade de direção político-partidária. Inciso 2º. Profissão liberal. Inciso 3º. Demais atividades incompatíveis com os interesses da administração pública federal, na forma que dispuser o regulamento. Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos sistemas de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos sistemas de contabilidade federal e de controle interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 2º. Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio. Parágrafo 3º. O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 4º. Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente da República. Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União. Art. 28. Aos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de Contabilidade Federal, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal. Art. 29. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos sistemas de que trata esta lei, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 anos. Inciso 1º. Responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de município, ou ainda, por Conselho de Contas de município. Inciso 2º. Punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo. Inciso 3º. Condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos 2º e 11º da parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Parágrafo 1º. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se, também, às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos poderes da União, bem como para as nomeações como membros de comissões de licitações. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Parágrafo 2º. Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos 1º, 2º e 3º deste artigo. Art. 30.
Os servidores das carreiras de Planejamento e Orçamento e Finanças e Controle, os ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento P. 1501 do Grupo TP. 1500, de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, nível intermediário do IPEA e demais cargos de nível superior do IPEA, poderão ser cedidos para ter exercício nos órgãos e nas unidades dos sistemas referidos nesta lei, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança. Art. 31. Os incisos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º do artigo 1º e o inciso 1º do artigo 30 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Inciso 1º, da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício no Ministério da Fazenda ou nos órgãos e nas unidades integrantes dos sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal, de Controle Interno do Poder Executivo Federal e de Planejamento e Orçamento Federal. Inciso 2º, da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento P. 1501 do Grupo TP. 1500, quando em exercício no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 4º, de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Inciso 5º, de nível superior do IPEA, não referidos no inciso anterior, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos. Inciso 6º, de nível intermediário do IPEA, quando nele em exercício ou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no desempenho de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o parágrafo 3º do artigo 2º desta lei. NR. Art. 30. Inciso 1º, da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos centrais dos sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal. NR. Art. 32. Os cargos em comissão, no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno da Corregedoria Geral da União, assim como os cargos de assessor especial de ministro de Estado incumbido de funções de controle interno, serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Finanças e Controle. Parágrafo 1º. Na hipótese de provimento dos cargos de que trata este artigo por não integrantes da carreira de Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, 5 anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública. Parágrafo 2º. A indicação para o cargo de assessor especial de ministro de Estado incumbido de funções de controle interno será submetida previamente à apreciação do órgão central do sistema. Art. 33. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 2000, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e nos seus órgãos setoriais e na Secretaria Federal de Controle Interno, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. Os servidores públicos em exercício, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, transferida para o âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, poderão permanecer em exercício naquela secretaria, com os mesmos direitos e vantagens até então oferidos. Art. 34. Fica acrescido ao artigo 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Nas unidades setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, poderá, excepcionalmente, ser designado para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a unidade tiver atuação. NR. Art. 35.
Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta da União, ao celebrarem compromissos em que haja previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos, para estados, Distrito Federal e municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos. Parágrafo 1º. Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos, de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado. Parágrafo 2º. Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e, nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactual. Parágrafo 3º. Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios de irregularidades, comunicarão ao ministro supervisor da unidade gestora ou entidade e aos respectivos órgãos de controle interno e externo dos entes recebedores para que sejam tomadas as providências de suas competências. Parágrafo 4º. Quando ocorrer prejuízo à União, os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal adotarão as providências de sua competência, previstas na legislação pertinente, com vistas ao ressarcimento ao erário. Art. 36. Os órgãos e as entidades de outras esferas de governo que receberem recursos financeiros do governo federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados. Art. 37. A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração federal direta permanecerá na respectiva unidade, à disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Art. 38. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de 60 dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta lei, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais dirigentes. Art. 39. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória número 2.112-87, de 27 de dezembro de 2000. Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 41. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2037, de 28 de junho de 1983, e o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992.